Para resolver problemas de progressão aritmética, quase sempre é fundamental calcular o termo geral. O termo geral é uma fórmula geradora na qual você entra com o valor da posição e esta fórmula geradora lhe diz qual é o valor do termo que ocupa a tal posição. O objetivo desse vídeo é te mostrar uma maneira diferente de calcular esse termo geral. Então eu te apresento aí dois exemplos, duas progressões aritméticas. A primeira começa pelo 5 e vai aumentando de 3 em 3. E a segunda sequência começa pelo 1 e vai aumentando de 4 em 4. Mas antes da gente calcular o termo geral dessas duas sequências, dessas duas progressões aritméticas, eu quero que você pense e tente me responder a seguinte pergunta. Se eu tivesse que colocar nessa primeira sequência um número antes do 5, sem destruir a lógica de construção, que número seria esse? Se você respondeu 2, você está certo. Por quê? Se para andar para a direita eu vou sempre acrescentando 3, na hora em que eu estou no 5 e eu ando uma posição para trás, basta fazer a operação inversa, que é subtrair 3. Então 5 menos 3 vai dar 2. Responda a mesma pergunta, só que agora para a segunda sequência. Se eu tivesse que colocar um número antes do 1, sem quebrar a lógica de construção da segunda sequência, qual seria esse número? A resposta certa é menos 3. Porque em vez de somar 4, como você está andando uma posição para trás a partir do 1, você vai subtrair 4 e o resultado de fato é menos 3. Bom, agora a gente vai calcular o termo geral para cada um desses exemplos. O termo geral da primeira sequência é feito da seguinte forma. A razão dessa sequência é 3, porque você vai pulando de 3 em 3. Então você vai escrever 3n. Já na segunda sequência, a gente pula de 4 em 4. Então você vai começar escrevendo 4n. Além disso, o que você precisa fazer é simplesmente colocar aquele número que está escrito lá em vermelho, o número que vem antes do 5 e, no segundo exemplo, o número que vem antes do 1. Portanto, aí está. Esses são os termos gerais dessas duas sequências. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pensar agora numa sequência decrescente. Ela começa pelo 34 e vai diminuindo 6, diminuindo 6, diminuindo 6 toda a vida. Se eu tivesse que colocar um número antes do 34, sem destruir a lógica de construção, bom, como eu estou andando para a direita tirando 6, para voltar uma posição a partir do 34, eu preciso acrescentar 6. Esse número, então, será 40. Dessa forma, o termo geral dessa terceira sequência é dado por... Vamos pensar. Se essa sequência vai diminuindo de 6 em 6, então eu vou escrever menos 6n. E o número que está lá em vermelho é o 40. Portanto, esse é o termo geral dessa terceira sequência. Vamos agora para um quarto e último exemplo, em que eu coloquei a razão diminuindo e sendo quebrada. Você percebe que a sequência está diminuindo de 1,5 em 1,5. Mais uma vez, eu preciso pensar, se eu tivesse que colocar um número antes do primeiro termo, sem destruir a lógica de construção, que número seria esse? Basta acrescentar 1,5 e a gente obtém 10,5. Como esta sequência vai decrescendo de 1,5 em 1,5, a gente começa escrevendo o termo geral da seguinte forma, menos 1,5 vezes n. E aí depois é só colocar o número que está em vermelho, 10,5. Portanto, essa é uma maneira alternativa de se obter o termo geral de qualquer progressão aritmética.